Sentar. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme João nos escreveu, no capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 1, e daí depois nós vamos lá para o versículo 31 e leremos até o versículo 35. Evangelho que João nos escreveu, capítulo 13. Nós leremos o versículo 1 e depois do versículo 31 a 35. Evangelho que João escreveu, capítulo 13, versículo 1 e depois versículos 31 a 35. A palavra do Senhor nos diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 31. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e ela foi lida e será pregada. E nesse momento, Deus, nós clamamos pela graça do Senhor. Graça do Senhor que usa Teus servos que pregam a palavra, e por isso eu clamo, me usa para abençoar e edificar a Tua igreja. Mas também cremos, Deus, que o Senhor, pelo Teu poder, pela ação do Teu Espírito, é quem ilumina a palavra no nosso entendimento e nos conduz à compreensão da verdade, à celebração da glória da verdade que há na Tua palavra. E é exatamente por isso que eu clamo na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite, que o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós somos dependentes e carentes da orientação, da direção e da palavra do Senhor. Opera, Deus, com graça. Fala conosco, é o que te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pregar sobre o amor cristão, irmãos, é talvez um dos maiores clichês da vida da igreja. Eu digo isso, queridos, porque se você é cristão há pelo menos 5 anos, é bastante provável que você já tenha ouvido algumas dezenas de pregações, de aulas, de estudos, de devocionais, de palestras a respeito do amor cristão. No entanto, queridos, existem muitos motivos pelos quais nós falamos tanto sobre amor. Nós falamos sobre o amor, queridos, porque de fato o amor é uma das maiores características, se não for a maior característica do cristianismo. Mas não apenas isso, irmãos. Nós falamos muito a respeito do amor cristão porque ele é muito difícil de ser vivido. Não é verdade? E eu digo isso, queridos, porque o amor cristão, ele não tem em si nenhuma perspectiva de simpatia, ou de empatia, ou de sentimento em direção a outras pessoas. Amar, queridos, de acordo com a palavra, não é um mero sentimento. Na verdade, aquilo que nós entendemos é o contrário disso. O amor é o fundamento de todo sentimento que nós temos por outras pessoas. Em outras palavras,
Você não ama os seus irmãos porque você gosta deles. Mas você deveria gostar dos seus irmãos porque você os ama. Porque nós amamos, queridos, então nós deveríamos nutrir bons sentimentos a respeito dos nossos irmãos. Porque nós amamos, queridos, nós deveríamos ser simpáticos aos nossos irmãos. Porque amamos os nossos irmãos, nós deveríamos ter mais empatia com o sofrimento e com a dor dos nossos irmãos, a dor uns dos outros. E nós podemos dizer isso, queridos, porque o amor cristão não é para nós apenas um sentimento positivo em relação a outras pessoas. Para os discípulos de Jesus, o amor é a base de todo relacionamento, de todo sentimento. E isso acontece porque o amor é a grande marca dos discípulos de Jesus. Nós somos convocados a viver um amor sacrificial, um amor que serve, um amor que é expresso através do serviço. E tudo isso, irmãos, porque nós entendemos que somos amados por Jesus, não é verdade? Nós nos vemos, percebemos e cremos que somos amados por Jesus. E se nós somos amados por Jesus, e o amor é a maior característica dos discípulos de Jesus, então nós devemos servir os nossos irmãos. Você lembra que eu disse que o amor cristão, esse amor sacrificial, é muito difícil de ser vivido? Então, é por isso que talvez nesse momento você esteja se perguntando: pastor, como é que eu posso amar sacrificialmente quando as pessoas à minha volta, no meu trabalho, na sociedade, na cidade onde nós vivemos, na minha vizinhança, como é que eu posso amar sacrificialmente quando as pessoas à minha volta só se importam com elas mesmas? Como é que eu posso ter vontade de servir quando o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos da igreja só pensam neles mesmos? O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos fala sobre isso. A partir do início do capítulo 13, queridos, Jesus está preparando os seus discípulos para o momento em que ele não estaria mais fisicamente presente. Jesus estava preparando essa nova comunidade cristã para o momento em que ele seria glorificado. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Jesus tinha acabado de lavar os pés dos seus discípulos. Dos versículos 1 a 17 do capítulo 13 nos conta isso. E Jesus fez isso como uma grande demonstração de serviço, como uma grande demonstração de comunhão, como uma grande demonstração de amor. No entanto, havia ali alguém que não fazia parte dessa realidade. No versículo 11 do capítulo 13, Jesus deixa bastante claro que nem todos que estavam ali estavam purificados pela palavra de Jesus. Entre eles estava o traidor, Judas Iscariotes. E é exatamente por isso, irmãos, que a partir do versículo 18 do capítulo 13, Jesus aponta aquele que iria traí-lo, e mais do que isso, queridos, faz com que Judas se retire para que o Senhor pudesse ministrar aos seus discípulos a respeito da vida nessa nova realidade da vida da igreja. Em outras palavras, queridos, depois que Judas saiu, Jesus passa a ensinar os seus discípulos a respeito de como a comunidade da nova aliança deveria viver. E essa comunidade seria baseada no amor de Jesus pelos seus discípulos. E nós entendemos isso, queridos, porque
se nós somos amados por Jesus, e o amor é a maior característica dos discípulos de Jesus, então nós precisamos servir uns aos outros. Por isso, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos servir os nossos irmãos, porque existe glória no amor sacrificial. Prestou bem atenção? Nós precisamos, devemos servir uns aos outros, porque existe glória no amor sacrificial. A comunidade da Nova Aliança é marcada pelo amor sacrificial, queridos, e isso acontece porque, como discípulos de Jesus, nós sabemos e cremos que existe glória no amor do serviço, no amor que se doa. No entanto, aqueles que não fazem parte da comunidade da Nova Aliança jamais conseguiriam viver esse amor. E é justamente por isso que o versículo 31 começa nos dizendo: foi quando Judas saiu. Então, Jesus passou a ensinar. Perceba, queridos, que Jesus vai começar a ministrar aos seus discípulos, mas só depois que aquele que jamais poderia viver o amor sacrificial se retirasse. Judas jamais poderia viver o amor, porque ele procurava um outro tipo de Messias. Um Cristo que atendesse às suas expectativas pessoais. Judas se retirou porque era ganancioso, egoísta, só pensava em si mesmo. Judas se retirou porque não era discípulo. Judas era do diabo. Judas não ouviu a ministração de Jesus a respeito do amor, porque era incapaz de amar como Jesus ama. Ele jamais poderia ter a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Judas não conseguia ver a glória que existe no amor sacrificial. E veja bem, queridos, o motivo pelo qual Judas se retirou foi porque ele amava mais a si mesmo do que amava Jesus. Ele amava mais os seus interesses do que amava Jesus. Tem algo muito em comum entre Judas e o mundo em que nós vivemos, não é verdade? O mundo onde nós vivemos, queridos, é um mundo extremamente egoísta. E por mais que se fale de solidariedade, de caridade, por mais que se fale de doarmos, de exercermos solidariedade, cidadania e etc., o que mais nós testemunhamos no dia a dia do nosso trabalho, da nossa vizinhança, dos nossos relacionamentos com aqueles que não creem, é dos seus próprios egoísmos, não é verdade? Gente que só pensa em si mesmo. Mas veja o que é a glória do amor sacrificial, queridos. Versículos 31 e 32, o Senhor diz assim: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Normalmente, queridos, nós pensamos na glorificação de Jesus como a sua exaltação, como o momento em que o Cristo ressurreto subiu aos céus glorificado. No entanto, o que a Bíblia nos mostra é que a ascensão é apenas o último passo da glorificação, queridos. Porque a glorificação do Filho do Homem acontece a partir da demonstração visível da salvação dos pecadores, por intermédio da graça de Deus, revelada através do amor sacrificial de Cristo. A glorificação de Jesus está profundamente vinculada à obra que ele veio realizar, não somente na ressurreição, não somente na restauração da sua posição pré-encarnacional, na posição que ele tinha com o Pai antes da encarnação. A glorificação de Jesus, irmãos, na verdade, começa a ser demonstrada na cruz do Calvário.
E nós podemos dizer isso, queridos, porque toda essa passagem, esses 2 versículos especificamente, são cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 49, versículo 3, que diz: você é meu servo, você é Israel, por meio de quem eu hei de ser glorificado. É Deus declarando que seria glorificado através do serviço do seu servo, do seu filho. O Senhor nosso Deus escolheu ser glorificado através do maior e mais nobre ato de serviço já realizado. Jesus foi glorificado na cruz e Deus o Pai foi glorificado com Cristo. Isso porque, queridos, a cruz é o momento da suprema revelação divina, queridos. O maior momento da demonstração da glória foi a vergonha da cruz. Se nós queremos entender quem Deus é, não existe um lugar que seja melhor para olhar do que a cruz. A cruz é o momento mais elevado da revelação de Deus aos seres humanos. Na morte de Jesus, queridos, nós vemos a santidade e o amor de Deus. Nós vemos a justiça e a misericórdia de Deus. Nós vemos o juízo e a graça de Deus. Na cruz, queridos, nós vemos a soberania e a humildade de Deus. Na morte de Jesus, nós vemos a sabedoria e a paciência de Deus. E tudo isso, queridos, porque Jesus estava demonstrando a glória do amor sacrificial, sendo demonstrado no serviço, na obra que ele veio realizar. Uma vez, um conhecido me perguntou qual era o motivo pelo qual todas as igrejas tinham a cruz como um símbolo. Ele dizia: a cruz é um símbolo horrendo. Centenas e talvez milhares de pessoas foram mortas em uma cruz durante o Império Romano. É um símbolo de dor, de sofrimento, de morte. Para nós, queridos, a cruz é um símbolo de glória. Jesus estava revelando para os seres humanos que Deus é amor. E que seu amor é tão intenso que ele se dispôs a oferecer seu filho para ser o nosso Redentor. A cruz é um símbolo de glória, queridos, porque a lógica do cristianismo é diferente. No cristianismo, dar é melhor que receber. No cristianismo, os últimos são os primeiros. No cristianismo, queridos, nós somos amados por graça e não pelos nossos méritos. Na vida cristã, a humildade liberta. Na vida cristã, o serviço dignifica. Na vida cristã é quando o nosso joelho atinge o chão e a testa encosta na terra que nós tocamos o céu. A lógica do cristianismo é diferente, porque a cruz é glória. É por isso que a sua glória não pode estar na Smart TV nova que você comprou. É por isso que a sua glória não está no seu sucesso profissional. É por isso que a sua glória não está no fato de você vir à frente e aparecer para a igreja todo domingo, ou então na liderança que você exerce. Se a glória do nosso Senhor está na cruz, queridos, a nossa glória está em podermos amar sacrificialmente, e isso é demonstrado através da nossa disposição para servir. Som do seu coração a respeito disso. O quão alegre você fica em se doar.
investir do seu tempo para abençoar outros, investir do seu conforto para servir outros, investir dos seus recursos para ministrar a vida dos outros. O quão alegre você fica por orar e interceder por gente que nunca nem vai saber que você está orando por ela. O quão alegre você fica para disponibilizar a sua força de trabalho num serviço que talvez nem todos sejam capazes de reconhecer. Quão alegre você fica por causa disso. Se você olhar para si mesmo e falar, pastor, eu não fico nada alegre, então porque a sua glória está no seu reconhecimento, nos seus recursos, no seu bem-estar, no seu sucesso profissional, ou talvez na Smart TV nova que você comprou. Se nós somos amados por Jesus, e o amor é a maior característica dos discípulos, então nós devemos servir os nossos irmãos, porque é no amor sacrificial, queridos, que nós temos a nossa glória. Mas não apenas isso, irmãos, porque em segundo lugar, nós precisamos servir uns aos outros, porque nós temos um padrão para o amor. Nós temos um modelo de amor. Alguém que estabeleceu um padrão do que é amor. No primeiro versículo do capítulo 13 que nós lemos, queridos, nós temos a grande motivação de Jesus para aquele último encontro ali na ceia antes da Páscoa. O versículo 1 do versículo 13 diz, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O motivo, queridos, pelo qual Jesus queria estar com os seus discípulos naquele último momento antes da crucificação, é porque ele queria ensinar e demonstrar o amor que ele tinha pelos seus discípulos. Jesus sabia que ele estava para passar pelo momento mais doloroso da sua vida, ele estava indo para a cruz. E é curioso, queridos, que no início do versículo 31, ele não diz, eu estou indo morrer agora. Ele diz, eu estou indo ser glorificado. Jesus estava indo para a cruz, e ele estava indo de uma forma que ninguém podia acompanhá-lo. E o versículo 33 do capítulo 13 nos mostra que Jesus tinha plena consciência disso. Ele diz ali no versículo 33, filhinhos, ainda por um pouco eu estou com vocês. Eu quero gastar esse pouco com vocês, demonstrando amor, vivendo amor, servindo vocês, ministrando sobre o amor, porque daqui a pouco vocês vão me procurar, e aquilo que eu disse aos judeus, também agora eu digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Dali a algumas poucas horas, a presença física de Jesus não estaria mais disponível para os seus discípulos. Ele estava indo para o Pai. No entanto, esse lugar para onde ele ia, e que os discípulos não poderiam acompanhá-lo, querido, não era o céu. Afinal de contas, não é para lá que nós vamos. Então, de uma certa forma, no céu nós vamos acompanhar Jesus. Esse lugar para onde ele ia, e que os discípulos não poderiam acompanhá-lo, queridos, era a cruz do Calvário. Os discípulos não tinham condições de ir para a cruz com Jesus. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, eu estou indo para a cruz. E eu estou indo para a cruz sozinho. E eu estou indo para a cruz sozinho porque só eu posso pagar o preço e a dívida do pecado dos seres humanos. E eu vou fazer isso sozinho. Vocês não vão me acompanhar. E depois disso, a minha presença física não estará mais disponível para vocês. No entanto, vocês precisam continuar vivendo aquilo que vocês viram e verão em mim. E o que vocês veem em mim é o amor. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Como eu disse no início do sermão, queridos,
um dos motivos pelos quais nós pregamos tanto a respeito do amor é porque a Bíblia fala muito sobre amor. Mas não somente isso. Por causa do nosso pecado, por causa do nosso egoísmo, nós corremos o risco constante de negligenciarmos o amor. E não é porque alguns negligenciam o amor, queridos, que nós podemos esquecer que o amor é um mandamento dado pelo Senhor. Obviamente que o mandamento do amor não era uma novidade. O texto de Levítico 19, que nós lemos na liturgia de hoje, já trazia o mandamento do amor, não é verdade? Então por que Jesus fala sobre um novo mandamento? Jesus nos fala a respeito de um novo mandamento, queridos, porque existem muitos detalhes novos a respeito deste amor. A primeira coisa que nós vamos notar é que enquanto o Antigo Testamento fala sobre amar o próximo, Jesus identifica este próximo como uns aos outros. É evidente que, de forma alguma, nós podemos pensar, como os líderes religiosos da época de Jesus, que o uns aos outros está restrito à comunidade da aliança. Não está. Nós somos chamados para amarmos uns aos outros, e isso derrama sobre a vida daqueles que talvez não pertençam a esta comunidade. No entanto, queridos, parece evidente que se existe uma realidade de amor mútuo, essa realidade precisa estar vinculada à comunidade daqueles que vivem o amor sacrificial. Lembre-se, Judas era incapaz de viver o amor, mas os discípulos irão viver este amor. Como povo de Deus, queridos, nós não temos a possibilidade de escolher não amar. Porque não amar é uma violação dos mandamentos, não amar é uma violação da lei, não amar é uma violação da santidade e da vontade de Deus para nós. O segundo motivo pelo qual Jesus fala de um novo mandamento é porque agora, na comunidade da aliança, na comunidade dos discípulos, na igreja, nós temos um novo padrão de amor. Jesus. O Antigo Testamento dizia: ame como você ama a si mesmo. Jesus nos diz: ame como eu amei. Nós temos um novo padrão para o amor, queridos. Nós sabemos muito bem que nós somos falhos até em amarmos a nós mesmos, não é verdade? Talvez nós sejamos tão egoístas que nós conseguimos amar tanto a nós mesmos, a ponto de ignorarmos as pessoas à nossa volta. Mas o padrão do amor cristão é o próprio Cristo, queridos. Jesus elevou o padrão do amor. O amor que nós somos chamados a obedecer e viver, queridos, é um amor sacrificial. Agora, sabe por que nós temos tanta dificuldade de amar, queridos? Porque normalmente o nosso padrão de amor é falho. Porque nós amamos de acordo com as circunstâncias. Nós amamos na CNTP. Quando nós estamos em condições perfeitas de temperatura e pressão, então nós amamos. Mas você já tentou amar alguém quando você está com fome? Ou quando você está cansado? Todo mundo conhece o mau humor da fome e do cansaço, não é verdade? Em alguns, esse mau humor é muito mais evidente. Mas fala a verdade, todos nós temos dificuldade de sermos minimamente simpáticos quando nós estamos com fome ou cansados, não é verdade? Acontece, queridos, que o padrão do amor não é barriga cheia. O padrão do amor não é uma noite de sono bem dormida. O padrão do amor é o Senhor.
que deu a vida por nós. Ele ama sacrificialmente. Então, nós devemos amar sacrificialmente. O motivo pelo qual nós achamos tão difícil amar sacrificialmente, queridos, é porque o padrão do nosso amor é o nosso tempo. É porque o padrão do nosso amor é o nosso bem-estar. O motivo pelo qual nós temos tanta dificuldade de amar sacrificialmente é porque nós estamos olhando mais para a nossa disposição ou para a simpatia daqueles a quem nós deveríamos amar. O motivo pelo qual nós falhamos em amar, queridos, é porque o padrão do nosso amor é o nosso bolso. Quando eu estava começando no ministério pastoral, com a Marion, ainda nós sem filhos, às vezes a gente conseguia ir visitar os irmãos e a gente saía de lá e a Marion falava para mim assim: eles são tão legais, né? Eu gosto deles. E eu falava assim: é verdade, que bom. Mas nós somos chamados a amar até aqueles que não são muito legais. Eu e você, queridos, nós precisamos elevar o nosso padrão de amor. Nós devemos servir os nossos irmãos, porque Jesus é o nosso padrão do que é o amor. Mas em último lugar, queridos, nós devemos servir os nossos irmãos, porque o amor sacrificial traz impacto real sobre a nossa cidade. Eu vou repetir. Nós devemos servir os nossos irmãos, porque o amor sacrificial traz impacto real sobre toda a nossa cidade. A razão pela qual o amor é a grande marca dos discípulos de Cristo, queridos, é porque aqueles que não conhecem o amor verdadeiro precisam conhecer o amor verdadeiro. Em outras palavras, irmãos, é através do amor sacrificial, demonstrado através do serviço, que aqueles que não são discípulos teriam a possibilidade de vislumbrar o que é o amor. Não é isso que o Senhor nos diz no versículo 35? Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. E eu quero que você lembre o contexto em que Jesus afirmou isso. Os discípulos de Jesus viviam numa Jerusalém dominada pelo Império Romano. A cidade e o lugar onde eles viviam estava completamente imerso na maldade, na opressão, na imoralidade, na perversidade, na violência, ganância, guerra, injustiça e religiosidade doentia. E Jesus diz que a grande marca dos seus discípulos, que faria com que eles fossem conhecidos naqueles dias, naquela cidade, naquele império, era se eles vivessem um amor sacrificial, servindo uns aos outros, abrindo mão dos seus desejos pessoais, das suas vontades, do seu bem-estar, para servirem com amor. E ao viver a grande marca do amor, queridos, os discípulos estariam demonstrando à sociedade em que eles viviam que a vida da igreja é diferente. Enquanto todos à nossa volta só pensam no próprio umbigo, a igreja ia amar sacrificialmente. Mas você reparou como é que eu descrevi a Jerusalém daqueles dias? Eu disse: a cidade estava imersa em maldade, opressão, imoralidade, perversidade, ganância, violência, guerra, injustiça, religiosidade doentia. Deixa eu te perguntar, qual é a diferença entre a Jerusalém dos dias de Jesus com a Curitiba dos nossos dias?
Será que nós estamos tão cegos para a realidade da nossa cidade que nós nem conseguimos perceber que Curitiba precisa que nós vivamos o amor para testemunhar o amor de Jesus? Se é na demonstração do amor sacrificial através do serviço que os não discípulos podem vislumbrar o amor, queridos, então será que nós não devemos nos esforçar ainda mais para vivermos o amor através do serviço? A comunidade dos não discípulos, daqueles que não creem em Jesus, só podem enxergar esse verdadeiro amor sacrificial através dos discípulos que ele amou sacrificialmente. A mensagem do amor se torna ainda mais evidente quando aqueles que creem nesta mensagem se dispõem a viver essa mensagem que creem. Quando nós vivemos o amor, queridos, nós estamos testemunhando aquilo que o Evangelho faz em nós. Nós estamos mostrando que cremos em Jesus e que porque nós fomos amados por Ele, agora nós amamos através do serviço. Mas você talvez esteja pensando, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu posso demonstrar o amor sacrificial através do serviço? Pastor, eu não sou tão talentoso ou talentosa quanto outros irmãos. O que eu posso fazer? Irmãos, todos os dias nós temos dezenas de oportunidades para abençoar a vida uns dos outros. E não apenas da boca para fora, mas expressando com atos reais. Como o apóstolo Tiago diz, de fato e de verdade, que nós amamos uns aos outros. Talvez você nesse momento esteja se lembrando de alguém que não tem vindo tanto à igreja. Que tal mandar uma mensagem de ânimo, de encorajamento, mas no Evangelho, no Evangelho. Não na sua simpatia, não na sua empatia, mas no Evangelho. Mais que isso, você pode começar a se dedicar mais a orar pelos seus irmãos. Você pode, quem sabe, começar a buscar alguma capacitação para servir seus irmãos através do aconselhamento ou então do ensino. Você pode servir através dos grupos de música da igreja, você pode servir os seus irmãos se dedicando em dizimar e ofertar. Você está abençoando os seus irmãos quando você se dispõe a servir as crianças da nossa igreja. Existem dezenas de formas de você demonstrar amor aos seus irmãos. Se você viver a realidade da igreja com um pouquinho mais de profundidade, certamente você vai ver inúmeras áreas para demonstrar o seu amor através do serviço. Mas você pode começar pelas pequenas coisas. Quer ver? Você pode começar não falando mal da sua igreja, por exemplo. Você pode parar de reclamar dos seus irmãos e passar a louvar a Deus porque o Senhor tem dado irmãos dedicados ao serviço nesta igreja. No UP em Casa, queridos, dessa semana, uma das adolescentes, e eu não vou citar o nome dela, porque vai que essa colega que eu vou citar aqui está vendo na internet, né? Pega mal. Mas uma das nossas adolescentes compartilhou que uma colega de faculdade, que se diz cristã, fala mal da igreja dela para os outros colegas não cristãos. Que é pior testemunho que esse? Que tal se você começar a testemunhar o amor que nós de fato vivemos aqui? E se ao invés de você falar mal da sua igreja, você começar a dizer, olha, na minha igreja, nós abrimos mão do nosso conforto. Na minha igreja, nós abrimos mão do nosso tempo, do nosso bem-estar e até mesmo dos nossos recursos, para que todos possamos abençoar uns aos outros. E você pode estar pensando, mas, pastor, isso não acontece. Então, queridos,
já passou da hora de acontecer. Porque se isso não acontece, então eu e você estamos vivendo como péssimos discípulos de Cristo. Concluindo, irmãos, viver o amor sacrificial é de fato muito difícil. Todos nós sabemos disso. No entanto, queridos, o amor sacrificial é a grande marca dos discípulos de Jesus. E mesmo que seja difícil viver esse amor, queridos, nós podemos fazer isso quando servimos uns aos outros, quando servimos os nossos irmãos. E nós devemos servir os nossos irmãos, queridos, porque nós cremos que a verdadeira glória não está no sucesso profissional ou financeiro. A verdadeira glória está no amor sacrificial. Nós devemos servir os nossos irmãos porque nós temos o melhor padrão. O padrão não é o nosso tempo, não é a nossa disposição, não é o nosso conforto, o nosso bem-estar. Jesus é o padrão do nosso amor. E nós devemos servir os nossos irmãos, porque o amor sacrificial é a forma como os não discípulos podem vislumbrar o verdadeiro amor e assim estarem abertos à mensagem do amor de Cristo. Que o Senhor nos ajude, queridos, a viver esse amor sacrificial através do serviço e que assim o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar. E nesse momento eu quero te convidar para, se você puder, se colocar em pé. Vamos fazer essa oração, todos de pé, e logo após, quero impetrar a bênção, e assim nós nos despedimos na graça do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra. E nesse momento, Pai, nós te pedimos para que em todo tempo nós possamos viver este amor, porque este amor, nós cremos, é a marca dos verdadeiros discípulos de Cristo. Opera, Deus, nas nossas vidas, porque nós conhecemos o nosso coração e sabemos o quão difícil é amar sacrificialmente. No entanto, Pai, nós temos o melhor modelo. Nós vemos o amor em Cristo. Nós experimentamos do amor em Cristo. E Deus, se nós somos amados por Jesus e somos chamados ao amor, então que o Senhor, pela tua graça, nos ajude a vivermos o amor através do serviço. Opera nas nossas vidas para que nos lembremos que a verdadeira glória da vida cristã está no serviço, está no amor sacrificial. Ó Deus, opera nas nossas vidas para que o nosso padrão se eleve. Ó Deus, opera nas nossas vidas para que o amor que nós vivemos possa demonstrar àqueles que não creem que o Senhor nos amou. Opera, Deus, nas nossas vidas. Fala ao nosso coração, transforma o nosso dia a dia através da mensagem da tua palavra, para que de fato nós vivamos este amor e assim possamos testemunhar do feito mais glorioso que existe de amor, o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário. Opera, Deus, com graça. Opera, Deus, sobre nós, que nós possamos viver o poder do teu amor. Age, Deus, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. A bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo, nosso Consolador, seja com você hoje e para todo sempre. Amém.
Eu quero te convidar a se assentar mais um instante, até que nós nos acheguemos à porta para cumprimentar os irmãos. Mas eu quero te dizer, não vá correndo embora para casa, mas quem sabe você pode desfrutar um pouquinho do amor que nós somos chamados a viver uns aos outros no nosso tempo de cafezinho aqui embaixo. Que Deus te abençoe e que Ele te dê uma excelente semana.